Shalom, shalom. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que a graça do Pai esteja neste lugar, para a glória de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, buscamos a Tua face, a Tua presença. Precisamos muito de Ti. Sem Ti, nada podemos fazer. Temos entendido a cada dia, a cada manhã, a cada segundo da nossa vida, Pai. Temos entendido que nada dá para resolvermos, solucionarmos sem o Senhor interferir. Então, por isso, venha, Pai, em nome de Jesus, e traz sobre nós essa graça, esse mover, esse agir que é santo, que é poderoso, que é bendito, porque ele é fruto do teu amor por nós, Pai. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu mover a nosso favor, obrigada porque tu és Deus que não te cansa de nós, dia após dia. Nós podemos confiar que o Senhor estará conosco, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E como tu disseste, ó Rei da Glória, na tua palavra, ali em Salmo 23, certamente habitarei na casa do Senhor por longos dias, e a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, assim faça, Senhor, no nosso meio. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados? Hoje eu quero deixar uma palavra, gostaria de dar o título dessa palavra, Provocados pelo Céu. Amém? Provocados pelo Céu. Nós, esses tempos atrás, pregamos a respeito de um homem chamado Jabes. Eu não me lembro de ter trazido essa palavra completa, mas eu creio que vai chegar o dia de trazermos essa palavra de maneira completa, o Jabes. Mas Jabes, ele provocou o céu. Agora, hoje nós queremos falar daqueles que são provocados pelo céu. E eu quero abrir aqui, você abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 30. Vamos colocar ali no versículo 27. Amém? Labão lhe respondeu: Ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: Fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como venho te servindo e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que tinha antes da minha vinda foi aumentando grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. E agora, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: O que te darei? Respondeu Jacó: Nada me darás. Respondeu: Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isso o meu salário? Ou seja, uma determinada cor será o que virá para a minha casa, será a provisão da minha casa, da minha família. Assim responderá por mim a minha justiça. No dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti, o que não for salpicado e malhado entre as cabras e o negro entre as ovelhas, e se esse for achado comigo, será como se tivesse sido furtado. Disse Labão: Pois sim, seja conforme a tua palavra. E naquele mesmo dia separou Labão os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e passou a mão dos seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Observe aqui, amados. Acabamos de ver um contrato feito por 2 homens e eles estavam acordados entre si, mas havia um enganador no meio dessa conversa. E é interessante notar que esse homem, acabaram de conversar, ele fez exatamente o que seria o salário de Jacó e ele colocou 3 dias de distância para que de alguma maneira ou de nenhuma maneira Jacó pudesse ser abençoado com o salário que ele havia pedido. Ele tirou as possibilidades de Jacó ver o rebanho dele ir adiante. Agora, veja bem, quanto de nós passamos por problemas, por dificuldades, e a nossa reação é nenhuma. Há dentro de nós, o povo de Deus, algo chamado passividade. E Deus hoje eu creio que Ele quer tratar conosco em relação a isso. Porque assim como Labão Jacó havia acordado ali com seu sogro, entrado em contrato com seu sogro, e ele estava falando a respeito daquilo que seria o seu salário. Ele já havia trabalhado 14 anos, né? 7 por Raquel, mais 7 por Raquel, mas Lia entrou no lugar, depois mais 7 anos por Raquel,
para verdadeiramente vir para as mãos dele, não é? E depois ele falou, quando eu vou trabalhar pela minha casa? Aí nesse inteirinho ele ficou mais 6 anos. Só que o que Labão fez, o que Jacó fez diante dessa situação? Amados, vemos a vida de Gideão lá em Juízes capítulo 6, e vemos que algo aconteceu também na vida dele. Ele estava debaixo de uma opressão muito grande, não tinha como ele malhar o seu trigo fora de um lugar que fosse um esconderijo, uma caverna ou um lagar, onde ele achou ali que ele devia malhar o trigo, porque havia uma grande opressão do inimigo sobre a vida dele e da família dele, e ele não poderia fazer aquela obra a campo limpo, a campo aberto. Então ele tinha que fazer isso escondido, num lugar estratégico, malhando trigo no lagar, que é o lugar onde se pisam uvas, muito para além de toda a simbologia profética de malharmos trigo no lugar onde sai a uva, que é sangue. Não é disso que queremos tratar hoje, mas estamos tratando a respeito de apertos. Estamos tratando de... Uma vez nós ouvimos um pastor pregando a respeito de provocações necessárias. E às vezes é exatamente isso que você e eu estamos passando, por provocações necessárias, onde nós teremos que tomar uma atitude. Jacó estava sendo enganado, Gideão estava sendo oprimido, Abraão queria ter um filho, e Deus se apresentou para ele, eu serei o teu grandíssimo galardão, e ele foi muito sincero com Deus, tudo bem, a tua presença é maravilhosa, mas o que será de mim? Eu só tenho o meu servo, o mais antigo de casa, o Eliezer, e eu não tenho descendência, e para que será tudo isso que eu ajuntei? Então, amados, nós vemos pessoas em circunstâncias diferentes, de aperto. Raabe tinha uma ameaça sobre ela quando o povo de Deus queria entrar na terra prometida e Jericó estava no meio do caminho e foi anunciado juízo sobre Jericó. E Raabe olhou para aquele povo que adentrou ali, os espiãos, e ele falou: eu sei que o Senhor Deus de vocês é Deus dos céus, é Deus em cima da terra, e ele já deu o nosso povo na mão de vocês. Mas eu estou aqui querendo falar com vocês a respeito de que eu quero fazer uma aliança com vocês, porque eu entendi que o Deus de vocês é muito poderoso e ele é soberano, e eu quero estar debaixo da guarida desse Deus. Olha quanta situação difíceis de serem resolvidas. Abraão sem filhos, Jacó sendo enganado, Gideão sendo oprimido, Raabe sendo um alvo da conquista do povo de Deus, ela seria com certeza destruída. E quantas outras situações não se chegam até as nossas vidas? Samar, num campo de lentilha, onde não havia mais ninguém para auxiliá-lo, e ele se pôs ali na presença dos filisteus, se eu não me engano, e ele executou uma grande obra. Aquele rapaz, o filho de Eleazar, se eu não me engano, ele se levantou, o Eleazar, filho de Dodo, ele se levantou e ele se lutou tanto com a espada na mão, que a espada se apegou na sua mão, e o povo fugiu da presença dele, e o povo de Deus que estava com ele também fugiu, e só voltaram depois que ele terminou a batalha. Olha quanta coisa, quanta circunstância diferente que vemos as pessoas passando aqui na Bíblia, e Deus falando que eles foram provocados pelo céu. Havia uma necessidade, havia um motivo, havia algo para ser feito, e eles não ficaram passivos diante da situação, não ficaram se lamentando, não ficaram chorando, ainda que muitos vamos pegar a situação de Davi, lá em Ziclag, quando a esposa, filhos dele e de todos os seus companheiros foram levados. Ele era um líder de mais ou menos 600 homens, 400 homens, vamos colocar assim. Então, a família de 400 homens debaixo da regência de Davi foram para uma guerra, voltaram e de repente não tem mais mulher, não tem mais casa, não tem mais filho, foi tudo levado embora pelos adversários, e Davi é cobrado pelos seus liderados, e o povo fala: se a gente não tivesse ido para aquela guerra, as nossas mulheres ainda estariam aqui, tal, acuaram tanto Davi, que Davi chegou a perder a esperança, e aquele povo queria apedrejar a Davi, o homem que havia feito a eles quem eles verdadeiramente eram, homens de elite na guerra. Então, situações de aperto, situações onde a gente olha e fala: não há saída, não tenho mais o que fazer. O povo, diante do Mar Vermelho, para passar, montanha de um lado, montanha do outro, o mar atrás, o inimigo atrás e o mar na frente, aperto, situações difíceis, perseguições.
Agora, o que Deus quer saber do meu coração e do teu coração, quando nos virmos diante de situações de aperto, opressão, carências, dificuldades, guerra, rumores de guerra, o que vamos fazer? O que nós vamos mostrar ao Senhor? O que nós vamos dar de material para construirmos um altar de fé ao Senhor? Qual é o altar que temos feito diante do nosso Deus? O altar para a incredulidade ou o altar para a fé? Deus está te desafiando hoje. Deus está falando hoje com você e comigo qual é o altar que você vai alimentar. O altar que é baseado na minha palavra e manifesta a fé, ou o altar que é baseado naquilo que você pensa, naquilo que é a má notícia, daquilo que é a opressão, daquilo que é o engano, daquilo que é a esterilidade, daquilo que é a tua circunstância. Qual altar vamos apresentar hoje diante do nosso Deus? Deus está ocupado hoje com a nossa resposta e Ele está falando para você e para mim o que você vai responder para mim diante da sua circunstância, diante da sua situação. Precisamos entender, amados, que Deus quer nos dar destino profético. E para termos destino profético, precisamos ter a nossa identidade resolvida. Talvez eu não tenha toda a minha identidade resolvida como filha de Deus, mas já caminhei bastante. E isso precisa ser motivo de alegria e motivo de me regozijar diante do Senhor. Veja bem, amados, é melhor eu caminhar um pouco diante do Senhor Jesus e afundar no meio do mar e falar para ele, Jesus, socorre-me, do que eu ficar no barco sem nunca ter arriscado nada na minha vida cristã, andando no evangeliquez, andando no meio da religiosidade. Deus está te chamando e me chamando para termos passos de fé, passos de ousadia. Eu não sei qual é o desafio que tem chegado até a tua vida, eu não sei qual é a má notícia que tem chegado até você, mas eu sei que eu tenho um Deus grande, eu sei que o Deus que você serve, ele é grande, ele é poderoso e ele quer ser estabelecido como Deus de toda a terra, como foi a pronúncia de Raabe. Eu sei que o Senhor Deus de vocês é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E ele é poderoso. Qual é a declaração que sai da nossa boca quando a má notícia chega, o aperto chega, a situação de engano chega? Veja, esse homem Labão, que homem astucioso. Que coisa tenebrosa. Um homem que ali, barbado já, pai de família, já era avô de muitos filhos ali, de muitos netos. E ele fazendo um contrato, olhando no olho daquela pessoa, a enganando. Falando, não, eu vou te dar os salpicados e os malhados, então você fica com esses, e aí nós vamos fazer um negócio, e tá tudo tranquilo. Apertaram a mão e saíram. Um homem de perfídia, um homem de quebra de palavra, um homem mau, maligno, de mau intento no seu coração. Qual era a saída de Jacó, tendo em vista que aquilo que ele combinou do salário dele estava a 3 dias de distância? Sabe o que isso quer dizer, amados? Quer dizer impossibilidade. Sabe o que isso quer dizer? Não há o que fazer. Sabe o que isso quer dizer? Eu fui enganado mais uma vez. A esterilidade de Abraão, amados, dá uma olhada nisso aí tudo. Abraão, velho, já passados os dias, Sara sem o costume das mulheres. O que isso quer dizer? Impossibilidade. Gideão, quando estava naquele lugar malhando o trigo, sabe o que quer dizer? Impossibilidade. José, na prisão, sabe o que quer dizer? Impossibilidade. Ei, o que Deus está falando hoje para você e para mim, quais são as tuas impossibilidades para que eu entre, se você der crédito que eu sou o Deus Todo-Poderoso, em cima nos céus e embaixo na terra. O que Deus está falando para mim e para você hoje é o que você quer dar de material na minha mão para que eu construa um futuro, uma esperança para você. O que é que você quer dar de material para mim nas minhas mãos poderosas e santas e benditas e poderosíssimas para que eu dê para você o escape que você precisa? Um sobrenatural de Deus para nós. Para Jacó, ele deu um sonho. Faça dessa maneira. Vá lá, arrume 4 tipos de varas, descasque-as e coloque na frente das ovelhas que estão ali se relacionando para engravidar. Faça dessa maneira. Sobrenatural de Deus. Para Abraão, ele se apresentou para Abraão e falou, eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu quero mudar a tua genética agora. E quando eu coloco a minha genética na tua genética, você pode gerar novamente. E foi assim que ele fez. A impossibilidade de Abraão, a impossibilidade de Jacó, e cada uma das impossibilidades que falamos aqui até agora, amados, não representa nada para Deus, porque Deus é Deus dos impossíveis. Agora, qual é o material que vamos dar para ele hoje? Amanhã começamos um desafio na nossa vida, vamos estar em um determinado lugar pregando a palavra de Deus, e a partir de sexta-feira estaremos ali, é tudo muito novo para nós. Deus nos fez um desafio.
Tudo muito novo, muito desafiador. Lugares novos, pessoas novas, igreja nova. Mas vamos aceitar o desafio. Agora precisa ver qual é o material que eu e meu esposo daremos ao Senhor. Ou nós daremos passos de fé, ou nós daremos passos de incredulidade e chegaremos naquele lugar e haverá uma grande derrota. Ou nós olharemos para o Cristo vivo que nos resgatou, nos redimiu e nos comissionou, ou haverá ali naquele lugar uma grande decepção, uma grande derrota. Eu vou precisar sair daqui, eu, meu esposo, precisaremos sair daqui com uma convicção: Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos entrar nessa batalha e vamos comer aqueles adversários como pão. Nós precisamos entender quem somos em Deus. E talvez o adversário tinha te afrontado e me afrontado até agora, nesse momento, mas Deus está falando: ei, levanta, tu que dormes, Cristo te iluminará. Toma aquilo que eu te dei nas mãos. Ah, mas eu tenho muito pouco. Com Deus é suficiente. Ah, mas eu só conheço o nome de Jesus. É suficiente. Amados, como eu gosto muito de falar de Gideão, Gideão só tinha algo, era muito pequeno que ele tinha, mas era poderosíssimo, ele tinha fé certa. E Deus ajustou Gideão, a ponto de mandar um sonho para ele na presença do adversário dele, para que ele tivesse a fé suficiente. Aquele pouquinho de fé que Gideão começou a manifestar, quando o anjo do Senhor o foi procurar, quando ele estava terminando a carreira dele, Deus manifestou a palavra dele para que a fé de Gideão ficasse uma fé imensa, grande, poderosíssima, e que levasse ele verdadeiramente a destruir uma multidão com 300 homens cheios do Espírito de Deus. Talvez, amados, eu não sei qual é o nível do teu desafio, eu sei que Deus dá conta. Você pode dizer isso aí para você mesmo. Fale o teu nome, fala, Deus dá conta. Eu vou falar o meu nome, Fátima, Deus dá conta. Fala o teu nome. Aqui temos várias pessoas, Edivânia, Fernanda, Geni, todo o povo que está aqui vai falando: Deus dá conta. Ele dá conta. Agora, a única coisa que eu e você precisamos fazer é dar o material certo para que ele opere prodígios, maravilhas e sinais. A situação de Jacó era impossível, como eu já disse. Cada uma das circunstâncias que falamos aqui eram circunstâncias de impossibilidade. Agora eu vou te dar uma circunstância pior do que todas. O homem se perdeu. Será que Deus daria conta? Talvez o maior impossível que você e eu precisamos crer é que Deus deu conta de resgatar as nossas vidas. O adversário pode ter falado para o homem: agora eu peguei a tua criação e nunca mais você o terá novamente. Mas Deus olhou para si mesmo e falou: eu dou conta. Eles são preciosos demais para mim, para eu deixá-los perecer na mão do meu adversário. Eu vou derrotá-lo. Eu o derrotei aqui no céu, vou derrotá-lo na terra, e depois eu vou derrotá-lo mais uma vez pelo fogo do meu espírito e vou lançá-lo no inferno. Talvez não tenhamos dado conta, nós não tenhamos prestado atenção no que Deus fez por nós para nos resgatar. Ele precisou dar conta de nós, porque ele nos amou. E a palavra de Deus diz: juntamente com o teu filho, com o meu filho, eu dou todas as outras coisas. Então, qual é a dúvida que o adversário quer colocar no nosso coração a respeito de Deus dar conta de cuidar de mim e de você? Será que nós ainda vamos continuar duvidando que ele pode cuidar de nós? Será que nós ainda vamos continuar duvidando que Deus quer entrar na tua vida de uma maneira para resolver a tua vida para sempre? Ele quer colocar um descanso, um sossego na tua vida, na minha vida, e nós precisamos entrar nesse lugar e dar crédito ao Senhor. Qual é o material do altar de hoje? Quando nós terminarmos essa palavra, qual é o altar que eu e você teremos levantado ao Senhor? Qual altar decidiremos prosseguir construindo diante de Deus? O altar da murmuração? O altar do será? O altar da incredulidade? O altar de deixar o adversário nos perseguir até a morte? O altar de, ao invés de nós sermos os perseguidores do adversário, eles nos perseguirem? Amados, tem uma das tribos que ela recebe, eu não me lembro o nome dessa tribo, mas tem uma das tribos que ela recebe o poder de ver o inimigo virando as costas para ela. É uma tribo de perseguição ao inimigo. E eu e você precisamos fazer parte dessa tribo. Eu e você precisamos fazer parte desse povo que vê o adversário fugindo de nós. Agora, amados, nós teremos que decidir isso. Você e eu queremos decidir por isso, porque teremos que verdadeiramente lutar. Nós precisamos sair do tempo da pasmaceira, do tempo da infantilidade, onde achamos que Deus já fez todas as coisas e nós não precisamos fazer nada. Tudo isso é mentira, é um evangelho mentiroso, religioso, falastrão, e que faz com que você e eu fiquemos decepcionados com Deus. Deus ele quer um povo, amados, não filhos mimados, mas ele quer um povo que verdadeiramente saiba qual é a sua posição.
Nós precisamos entender, amados, que Jesus ele fez todas as coisas, mas o instrumento de colocar todas as coisas no céu somos nós, pelo Espírito de Deus. Deus não faz nada. A palavra de Deus diz assim: Deus não faz nada na terra sem avisar os seus profetas. Então, amados, nós precisamos entender que Deus, além de nos avisar, quer nos colocar em ação. Observe que para trazer Isaque à terra, ele precisou de Sara e de Abraão. Ainda que primeiro precisasse tratar com Sara e Abraão. Para enriquecer a Jacó, Jacó precisou tomar a atitude de colocar as varas descascadas na frente do seu rebanho. Para entendermos, amados, aquilo que Deus fez com Gideão, foi necessário que Gideão fizesse muitas provas de Deus até que a fé dele fosse fortificada. Para entendermos que José foi governar no Egito, sendo acima de Faraó, só quando o Faraó estava no trono, José não era maior do que Faraó, mas José teve que cumprir todo o protocolo de Deus. Até quando nós vamos permitir o adversário nos enganar, achando que não temos que fazer absolutamente nada diante do nosso quadro de engano, de destruição, de aperto, de opressão, de roubo? Até quando vamos achar que o evangelho é cor-de-rosa e é como aquela obra de macumbaria que é feita pelos aqueles que servem esses deuses? Coloco a minha vela e o meu galinha preta lá na encruzilhada, não tenho mais nada a ver com isso. Eu dou meu dízimo, a minha primícia, a minha oferta, faço a minha oferta de resgate, a minha oferta de remissão, e eu não tenho mais nada a ver com isso. Isso é mentira. Isso é mentira de Satanás que vem para nos enganar, porque o propósito de Deus não é nos fazer bem-sucedidos na terra, é nos fazer bem-sucedidos no céu, em primeiro lugar. E para sermos bem-sucedidos no céu, é necessário que haja mudança dentro de nós. O sucesso na terra vem depois do sucesso no céu, dentro do nosso próprio coração. Aí o Senhor coloca as coisas em ordem na terra. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é necessário que o reino de Deus que está dentro de nós seja colocado para funcionar dentro de nós. Só que muitas das vezes, amados, nós estamos com o nosso coração tão alongado, tão cheio de opressão, tão cheio de engano, tão cheio de circunstâncias que nos prendem, nos paralisam, que nós achamos melhor jogar a toalha e pensar que Deus vai fazer tudo. A nossa parte Deus não vai fazer. Somos provocados pelo céu. Provocações necessárias. Ele precisa colocar a gente. Outra mulher passou por uma provocação necessária, foi até a que o pastor usou para pregar, Ana e Penina. Você imagina uma mulher estéril e todo dia você ter várias crianças sentadas à mesa e a mãe lá falando, come filhinho, e fazendo pirraça para você, eu tenho, você não tem. Provocação necessária. Provocação de Penina fez com que Ana fizesse uma oração que ia trazer um novo juiz para o povo de Israel. Talvez Deus esteja permitindo você passar por essa situação, porque a sua vida vai trazer alguém que vai solucionar muitas coisas no meio do povo de Deus. A sua vida. Às vezes é seu marido que você precisa gerar, o teu filho, o teu neto. Às vezes é você mesma que precisa sair da situação de pasmaceira, onde Deus vai te usar com poder e glória. E Deus está te provocando. Saia desse lugar de vitimismo, saia desse lugar de paralisia. Saia dessa falsa paternidade que o adversário tem colocado sobre você. Saia desse lugar de pasmaceira. Saia desse lugar de religiosidade. É tempo de chacoalhar a poeira. Como diz lá em Isaías, levanta, sacode o pó, desperta, desperta. Toma a tua alteza. Toma a tua formosura. Toma a tua majestade. Continue preparando coisas nobres. O nobre continua planejando coisas nobres, amados. Mas a nossa maior dificuldade, eu creio, é olhar para nós mesmos e vermos toda a nossa limitação e darmos crédito àquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Amados, Deus contou com pessoas comuns. Gideão, o menor da tribo. O menor da casa, a tribo menor que havia ali. Jacó, enganador. Abraão, um homem que entregou a mulher dele para Faraó deitar com ela. Cada um de nós com problemas, falhas e dificuldades. Davi, o homem segundo o coração de Deus, assassino e adúltero. Um homem que não cuidou da sua casa, da sua família, porque tinha culpa no seu coração. Cada um de nós na Bíblia tivemos defeitos, tem defeitos, e nós que estamos aqui como ministros da palavra de Deus temos defeitos, fraquezas, necessidades a ser supridas, mas Deus não está olhando para a nossa fraqueza, Deus está olhando para o Cristo vivo que está dentro de nós. Talvez chegou a hora de cada um de nós olharmos para exatamente esse Cristo vivo que está dentro de nós e pararmos de olhar para a nossa fraqueza. Essa palavra é para chacoalhar, amados.
é para te levantar e falar, deixe de olhar para você mesmo, comece a olhar para Jesus do lugar certo. Comece a olhar para você mesmo do lugar certo, que é o lugar onde não há condenação, não há acusação, há correção e alinhamento, que são coisas totalmente diferentes, porque Deus quer te provocar a se colocar em pé. Ah, mas pastora, você não sabe o que eu fiz. Ah, mas pastora, você não sabe o que eu passei. Ah, mas pastora, você não sabe quem eu sou. Bom, eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu tenho saído. E não são lugares, eu creio, diferentes do teu. Talvez sejam lugares até piores, mas Deus tem contado comigo e com a minha casa, toda torta. E Ele tem endireitado para fazer coisas grandes e firmes na terra. Nossa, você está se exaltando, acho que só porque você vai ali. Não estou falando de coisas grandes e firmes, ainda que seja uma vida para você resgatar. E talvez coisas grandes e firmes sejam o resgate da tua própria vida para o Senhor. É uma coisa grande e firme que Deus tem. Eu não estou falando de quantidade nem de lugares grandes ou pequenos, eu estou falando de obediência ao Senhor que está te comissionando para coisas grandes e firmes, ainda que seja uma pessoa só. Nós estamos falando, amados, de estarmos sendo colocados por Deus em situações, às vezes, de aperto, que Deus está falando, acorde. Acorde. Sabe, amados, precisamos entender que muitas das vezes o Senhor só quer andar conosco, só quer despertar a nossa atenção, só quer falar para nós para onde você está olhando. Você não quer olhar para mim? Eu amo você e quero retribuir. Eu quero que você retribua o meu amor, por isso eu estou te chamando. Porque, amados, quando a situação de provocação vem, ou o desafio vem, porque às vezes você não está numa situação ruim, você está numa situação boa e chega um desafio, que também é bom, mas de qualquer forma está chegando algo diferente para você. E precisamos trabalhar e devolver ao Senhor esta forma que Ele está falando, eu quero me aproximar de você. Aproxime-se de mim. Deixa eu entrar com o meu sobrenatural na tua vida. Deixa eu entrar com a minha maneira de ser a tua vida. E você vai ver como a tua vida vai tomar um novo rumo, um novo destino, um novo propósito. Porque eu quero te dar a identidade do Ave, do Pai, do Abba, Pai. O Abi, Absalão, Abner, os filhos. Nós precisamos, amados, em nome de Jesus, nos colocar nessa posição, nessa temporada que começa agora. Nós precisamos nos colocar debaixo da patente de sermos filhos de Deus. A primeira patente que devemos ter é a de filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos sofridos, porque Deus é um bom pai. Talvez você ache que está faltando tudo na tua vida. O que verdadeiramente pode estar faltando na tua vida é um entendimento que você é filho do pai, filha do pai. Porque quando nos manifestarmos verdadeiramente como filhos do pai, ele poderá nos suprir em todas as coisas. Porque esse é o desejo dele para a sua igreja, para a sua noiva, para os seus filhos. Quem você é? Você sabe responder de pronto? Quem eu sou? Eu sou filha de Deus, filha do Deus Altíssimo. Isso precisa ser a minha marca e a minha patente. Não há patente maior no céu. Talvez você ache que uma intercessora, um pastor, uma pastora, um apóstolo, um mestre, uma pessoa que tem o dom de socorro, não é? Um profeta, seja uma alta patente. A mais alta patente que Deus quer colocar no teu peito e no meu peito é a de filho de Deus, filha de Deus. Essa é a maior patente que possa haver. Sabe por quê? Porque os filhos herdarão o reino. Sabe por quê? Porque os filhos destroem as obras do diabo. Sabe por quê? Porque os filhos se assentam no colo do pai. Naamã era um general de guerra, mas não poderia se assentar nos braços do pai. Sabe, amados, às vezes eu vejo meu filho, ele gosta muito de um jogador chamado Messi. E ele verdadeiramente, hum, ele é muito bom mesmo, ele é excelente. E Deus colocou a excelência na vida desse Messi para mostrar que toda a excelência é divina e deve ser tributada a glória a Deus, não ao Messi. E um dia meu filho orando e chorando pela vida dele e daqueles outros jogadores do Barcelona, orando por eles, ele falou: "Mamãe, eles não terão, se eles não se converterem a Jesus, o privilégio que eu tenho de ser chamado filho de Deus. Eu gostaria muito que todo aquele time se convertesse ao Senhor Jesus." Então, amados, tem muita gente que tem sucesso na terra, mas não terá sucesso no céu. Tem muita gente aqui na terra que vai passar por grandes desafios e talvez o superem, mas não terão sucesso no céu.
Eu estou falando de nós entrarmos num lugar onde há sucesso no céu. Num lugar onde um Labão chega e põe a nossa ovelha, os nossos cabritos, nossos malhados salpicados há 3 dias e Deus opera milagres. Eu estou falando do sucesso de sermos lançados para o fogo do inferno eterno. E alguém falar, eu dou conta e vou enviar o meu filho para resgatá-los. É desse sucesso que eu estou falando. Eu estou falando de um Deus que nos desafia a responder às provocações do céu. Sabe, pastora, minha família está em risco. Meu marido não quer mais nada comigo. Receba o desafio de Deus. Ele está te provocando a tomar uma reação, uma decisão. Ah, sabe o que que é, a pastora? Eu estou com problemas na sexualidade dos meus filhos. O Senhor está te provocando a usar as ferramentas do céu. Ah, sabe o que que é, pastor? Eu descobri que tal pessoa assim, está roubando a minha empresa e eu não sei como lidar. Sabe o que é que está acontecendo? Deus está te provocando para que você conheça quem é o teu Deus. E o povo que conhece a Deus se torna forte e faz proezas. Deus está nos provocando, amados, para respondermos ao céu e aos propósitos eternos de Deus. Ana respondeu ao propósito eterno de Deus para dar Samuel àquela nação, para que ele ungisse reis, depusesse reis. Deus está te provocando porque ele tem um destino para você e para mim. Ai, mas sabe o que que é? Eu tenho tantas dificuldades, tantas limitações. Eu aprendi a andar nesse lugar. Deus está falando, eu quero que você desaprenda. Eu quero te desconstruir para que você aprenda o meu novo e caminhe de acordo com aquilo que eu estou falando. Ah, mas eu já tenho 60, 70, 80, 50, 32, eu não sei quantos anos você tem, mas Deus está falando, eu vou te desconstruir e vou construir algo divino dentro de você. Ah, eu vou ser Deus, pastora? Não, você vai ter a essência de Deus, poderosíssima dentro de você. E essa essência vai fazer a diferença na sua vida. E ela te dará destino, porque é a essência do Pai dentro de você, pelo qual você e eu podemos chamar Abba, Pai. E ele vem e nos responde. Deus já fez o desafio para ele mesmo. Satanás veio para ele e falou: eu tomei a tua criação. Deus falou: você acha que me pega de surpresa? Eu sou o Senhor. Ainda que você diga que você vai se assentar acima, eu ainda continuarei me assentando em lugares altos. Jamais você pode roubar aquilo que eu fiz, a minha imagem, a minha semelhança. E Deus tirou a graça da manga e esfregou na cara de Satanás. Deus fez aquilo que ele precisava fazer a nosso favor. Ele aceitou o próprio desafio. E ele está precisando de pessoas na terra que aceitem os desafios. Mas, pastor, isso que aconteceu comigo é uma tragédia. No meio da tragédia, Deus transforma a tragédia em oportunidade. Você entende o que eu estou falando? Pastora, mas é adultério, é uma tragédia. Mas Deus transforma a tragédia em oportunidade. A minha mãe foi assassinada. No meio da tragédia, Deus me deu a oportunidade de conhecer um Deus que consola imediatamente e leva todas as dores embora. De sorte que eu posso até hoje, há 30 anos, houve o assassinato da minha mãe. Não foi uma morte, eu vou colocar para as outras pessoas fácil de encarar, porque para mim eu continuo anestesiada até hoje, não alienada. Eu sei da crueldade do fato, tenho entendimento perfeitamente, minha mente está totalmente liberada para entender a gravidade do fato. Mas o Consolador me visitou profundamente. E esta unção está dentro de mim e eu posso ajudar, pelo Espírito de Deus, essas pessoas que são inconsoláveis na perda de parentes, porque ele deixou uma marca em mim. O nosso maior problema é que não queremos deixar marcas, não queremos que o Evangelho nos deixe marcas. Mas Paulo disse na palavra: quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago em mim as marcas de Cristo, trago no meu corpo. Na minha alma ficou um consolo maravilhoso do meu Deus. Eu sou o Deus presente da sua vida e não te deixarei sentir dor. Não há dor em mim. A lembrança do bife maravilhoso que ela fazia, do churrasco que ela fazia, e o resto que ela cozinhava não era tão bom assim, mas essa parte pula. Minha mãe era uma excelente mulher. Uma mulher de qualidades, muitas virtudes. E o Senhor me fez ficar com aquilo que é bom. Posso me lembrar de chegar naquela casa e achar minha mãe morta? Nossa, pastora, precisa falar de tudo isso? Precisa. Para você saber que não é só você que sofre. Para você saber que não é só você que teve tragédia na sua vida. Não é só você que chora pelos cantos da casa. Mas o Senhor me fez chegar lá, ver minha mãe com aquele tiro na cabeça. Deus foi tão bom que não permitiu que ela fosse deformada.
As mãozinhas dela já estavam geladas e eu dobrei meu joelho como nova convertida que era e eu falei, Senhor, essa boca não vai dar para mim. E quando eu me levantei, o meu esposo me abraçou e me disse, calma, calma, e uma calma sobrenatural entrou e até hoje eu estou consolada da morte da pessoa que era a pessoa mais importante da minha vida até aquele momento. E eu conhecia Deus e eu me tornei forte e hoje eu posso fazer proezas. Eu conheci essa virtude de Deus. Qual é a virtude que Deus quer que você conheça no meio da tua tragédia? Tem uma virtude de Deus para você conhecer através da tua tragédia? Jacó conheceu a virtude do Deus que é sobrenatural e provê acima do engano. Ele é o Deus verdadeiro. E Labão veio com engano e ele conheceu o Deus verdadeiro e o supriu. Deus quer mostrar uma característica que vai te emocionar depois, vai te trazer regozijo, vai te trazer honra, vai te enriquecer. O nosso problema é que nós não queremos passar dores e desafios. Jacó, amados, teve que ir a lugares distantes para poder pegar essas 4 tipos de árvores para fazer o que Deus o mandou. Não eram árvores fáceis de achar. No estudo que eu fiz uma época, ele teve que andar muito para achar as 4 árvores que Deus mandou ele cortar as varas e colocar ali na frente das ovelhas. E talvez alguém chegasse perto desse e falasse, você é louco, não é? Talvez ele falasse, eu sou crente. Eu creio naquilo que Deus fala comigo. Então, talvez você esteja num desafio muito grande. Alguém está te enganando e você precisa tomar providências e o sobrenatural de Deus precisa vir. E Deus quer mostrar que Ele é um Deus verdadeiro, que Ele cuida de você. Só que nós não queremos passar riscos. Não queremos correr riscos. Nós queremos a nossa vida plana, cotidiana, no dia a dia, bem segura. Mas Deus está falando, eu preciso chacoalhar o teu conforto. Eu preciso chacoalhar esse lugar onde você está estável. Eu preciso pôr um pouco de instabilidade na tua vida. Sabe por que Deus levou o povo para caminhar naquele tempo antes de ir para a terra prometida? Sendo que ele tinha um caminho mais curto para levar o povo de Deus e ele não preferiu levar o caminho de Deus por aquele lugar mais curto. Tinha um outro caminho, que ia ser rápido a passagem, apesar de ter muitos desafios ali, alguns povos poderiam se levantar contra o povo, mas porque Deus queria ensinar o povo dele a ser adorador antes de chegar no deserto. Mas o povo, amados, que ficou ali naquele lugar por 1 ano ou 2 anos, eu não lembro agora a data certinha, mas por o tempo que ele ficou ali naquele monte que Deus falou para Moisés, você vai pegar este povo e vai sair de lá, do Egito, para vir aqui me adorar. Então Deus estava levantando adoradores diante de Deus. E Deus falou assim, pega essa tropa, pega o meu exército. Aí a gente olha o exército, que bagunça. 3 milhões de pessoas totalmente sem nenhuma coordenação para a guerra, mas Deus os via como exército e os desafiou. Venham me adorar, venham me conhecer, venham deixar colocar uma marca dentro de você. Agora nós estamos fugindo das marcas de Deus. Jacó fugiu da marca de Deus, mais para trás um pouco, aliás, mais para frente um pouco. Nós vamos ver uma marca agora no caráter de Jacó. Primeiro, ele colocou uma marca no sobrenatural do Deus que provê, apesar do engano do sogro. E aí depois teve que colocar uma marca em Jacó para tirar o engano do coração dele. Você foi o tempo todo enganado. Aliás, sim, você foi um tempo todo enganador. Fiz você passar pelo engano, permiti que alguém enganasse você. Agora eu quero arrancar tanto aqueles que te enganaram de dentro de você, que é o Labão, e eu dei para você a provisão que você necessitava, e eu mostro que eu sou Deus fiel e verdadeiro, no meio do engano de qualquer pessoa, e agora eu preciso cuidar do teu engano. Existem situações de tragédia dentro da tua vida, da minha vida, que Deus vai usar para tirar o nosso engano. E nós estamos achando que aquilo lá é o fim. Já Esaú estava chegando com seus 400 homens para matar Jacó, e Deus falou, e agora? Quem você vai fazer é o teu próximo desafio? Aí Deus estava falando, eu vou só tirar um engano de você. Eu vou tirar essa marca, esse nome suplantador. Eu vou tirar essa marca de você, Jacó. Porque ainda que alguns falem, Jacó não quer dizer isso, quer dizer suplantador. O caráter de Jacó era um caráter de engano. Então, talvez não seja verdadeiramente esse nome que alguns falem, não é enganador, não, mas o caráter dele era de enganador. Então, amados, o que nós precisamos? Nós precisamos entender que às vezes as tragédias chegam na tua vida e na minha vida porque Deus quer despertar água em nós e tratar conosco aquilo que talvez tenha sido uma característica nossa no meio do engano, no meio da nossa dificuldade, no meio daquilo que bateu até a nossa porta e agora Deus está falando, não, eu tratei ali, dei provisão para você e agora eu quero tirar aquilo que você fazia antes. Eu vou mudar o teu caráter, o teu nome.
Eu sou Deus sobrenatural. Para mim, tanto faz mudar por fora ou mudar por dentro. Tanto faz eu te dar um rebanho assim, cheio de ovelhinhas, ou mudar o teu caráter. Jacó, eu posso fazer você ser um príncipe de Deus, porque eu sou Deus sobrenatural. Então, amados, o convite do nosso Deus hoje para nós é entrarmos num lugar onde as provocações que Deus permite que se cheguem a nós sejam respondidas e correspondidas à maneira de Deus. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor está nos chamando esse dia para entrarmos num lugar onde as manifestações do Espírito Santo de Deus sejam tão poderosas, que nós, ao invés de olharmos para elas como se fossem desastres, perdão da palavra, desgraças. Olha que desgraça que aconteceu na minha vida. Olha que tragédia aconteceu na minha vida. O que Deus está falando não é isso, é uma oportunidade de eu te provocar para uma atitude. Quem vai aceitar o desafio hoje? Provocados pelo céu. Quem vai aceitar o desafio? Engano, esterilidade, opressão, perseguição. Quem vai aceitar o desafio? Deus, como eu disse, já aceitou o dele e respondeu maravilhosamente. Ele está esperando alguém que o imite. Amém? Em nome de Jesus, o pastor chegou, vamos falar? Glória a Deus. Amém? Shalom, boa noite. Glória a Deus. Queria falar algo a respeito da gente acostumar, a gente se acostuma com certas coisas e Deus tem nos chamado para reverter esse quadro. Amém. O mês retrasado nós tivemos aquele probleminha lá com a multa que eu levei. O mês passado foi o Zoom lá, né, o pagamento do Zoom, que os irmãos apertaram. E então eu percebi assim, o que acontece? Se cria um termostato na nossa vida. Todo mês parece que aparece algo, nesse caso, que parece algo normal, algo legítimo, algo que você fala assim, não, mas é normal, pastor, você levou uma multa, depois agora perdeu o dia do Zoom. Mas aí o que acontece? O mundo espiritual, ele vai fazendo uma leitura da minha vida e da tua vida, que você vai se adequando àquilo, e aquilo então, o mundo espiritual, ele entende assim, bom, eles estão aceitando, então ele paga. Aí, então, mês que vem eu vou levantar outro probleminha, e no outro mês outro probleminha, e no outro mês outro probleminha. E nós passamos uma vida inteira espiritualizando um probleminha, pensando que é algo normal e que não é normal. Porque cria-se realmente uma atmosfera espiritual que nós precisamos rechaçar. Em nome de Jesus. Então, não importa a área da tua vida, estou falando de uma área financeira, de uma multa, de um Zoom, que os irmãos já sabem, que eu orei ontem sobre isso. Eu falei assim, eu não aceito esse termostato na minha vida. Amém. Eu não aceito surpresinhas. O que tiver que acontecer, vai acontecer, mas eu não estou em conformidade com isso. Amém. Então, o que eu quero te aconselhar, faça uma oração. Coisas que de repente, não, de vez em quando vem essa enfermidade, mas assim, eu vou no... Ore. Não, mas de vez em quando vem essa tristeza, ore. Mas de vez em quando essa depressão, esse isolamento, essa vontade de ore, porque criou-se um termostato, estabeleceu na tua vida um estilo de vida e para o adversário ficou fácil, porque você tem aquilo como natural já. Aquilo já faz parte do seu dia a dia, já faz parte da sua vida. Parece que está tudo normal. É assim mesmo. Todo mês esse aperto financeiro, todo mês essa tristeza, toda semana isso, a minha igreja é assim mesmo, o meu casamento é assim mesmo, a minha vida não é assim mesmo. Aleluia. Jacó, aqui hoje, nessa palavra da pastora, ele olhou para aquilo, ele já havia trabalhado 14 anos a troco de 2 esposas e comida. Criou-se um termostato sobre a vida dele. Criou-se um estilo de vida. Labão, então, falou para ele assim, você quer fazer esse acordo? Eu fecho com você. Só que ele foi o quê? Ele foi uma pessoa que ele cumpriu o acordo. Porque não foi falado que era proibido tirar as ovelhas. Ele usa uma entrelinhas. Sim. Ele usa um caminho perverso. Um ardil. Ele foi ardiloso para tirar a ovelha. Se Jacó fosse para ele assim, mas você tirou assim, mas nós não combinamos isso. Sim. Você falou que se gerasse assim, assim, assado, era seu. As ovelhas é minha, o rebanho é meu, põe onde eu quiser. Acabou. Era um ardil, era uma mentira, mas tinha um respaldo para que ele falasse: isso você não me, isso eu não te prometi.
Então, o que que aconteceu? 3 dias de distância. É muito longe. Mas existem alguns propósitos do próprio Deus para ser 3 dias de distância. Sim. Primeiro que ele traria uma situação onde ficou bem escancarado todo o ardil, toda a artimanha, toda a entrelinhas desse adversário. Então Jacó pode olhar e falar assim, não, realmente, esse meu tio, que agora se tornará meu sogro, ele não está com brincadeira. Ele quer me prejudicar mesmo. Porque até agora, 7 por uma mulher, 7 por outra mulher, e a comida, beleza. Mas agora que eu vou trabalhar pela minha casa, sentou comigo, fez esse acordo, e esse nível, essa profundidade, então realmente alguma coisa está errada aí. E ele então tem que tomar uma atitude de reverter esse termostato de exploração e de escravidão em algo que ele pudesse acessar. E isso ele só ia conseguir acessando o céu, porque para a terra já era para ele. É verdade, Deus. Para a terra ele não tinha mais chance nenhuma. Nós temos que entender que existem coisas na minha vida e na sua vida que para nós nessa terra já era. Não tem mais jeito. O ponto que nós chegamos em certos lugares da nossa vida, por todo esse caminho tortuoso que nós passamos em diversas áreas, e você tem que entender isso, eu tenho que entender isso. Aqui nessa terra, não vai dar mais para nós. Sim. Se nós não trouxermos realidade do céu para a terra, se nós não gerarmos um milagre em Deus, se nós não tivermos uma visitação como Jacó teve para receber uma estratégia do céu de como fazer para reverter aquele quadro, nós vamos ter grandes problemas. Sim. Porque nós não temos mais recurso nessa terra. Nós não temos mais ninguém aqui por nós não temos mais nada a recorrer aqui na terra. Agora você tem que entender que você está por sua conta e risco. E só Jesus por você. Sim. Mas quem vai fazer por mim aqui na terra? Ninguém. Quem vai me socorrer aqui? Ninguém. Agora você vai ter que gerar no céu. Agora chegou a hora de você trazer realidades do céu para a terra, porque aquilo que você precisa está a 3 dias de distância. E sabe por que Deus permitiu estar a 3 dias de distância? Porque quando você buscar a revelação, quando você buscar o entendimento, e quando Ele liberar sobre você uma palavra, quando Ele liberar você o seu milagre, a sua estratégia para reverter aquilo que era impossível em algo possível e palpável, ninguém vai poder falar, mas também. Mas também, né, o pastor, mas também o irmão, mas também o. Não, não. Se ele não me visitasse, nada teria acontecido. Quando Labão falou, mas também, será que você à noite não deu escapadinha? Falar 3 dias de distância, querido. Você levou. Não teve escapadinha. Esse rebanho aqui é meu, foi Deus que me deu. Esse milagre aqui que você roubou da minha mão. O natural, Deus me visitou com o sobrenatural. Isso que Deus está fazendo chegar na minha vida e na tua vida, de colocar uma impossibilidade tão grande, tão tremenda, é porque Ele vai gerar algo em nós para que ninguém possa falar assim, mas também, né? Sim. Mas também, Maria Dirce virou o quadro, mas olha quanta gente ajudando. Não, sozinha mesmo. É, Deus. Fernanda é sozinha mesmo. Tem gente ajudando, tem gente orando, tem pastor, mas o âmago da questão você vai ter que reverter no milagre, no céu, na convivência com Jesus, com a revelação do Espírito Santo. É Ele que vai trazer. Para cada um aqui, eu citei 2 nomes só, mas todos nós aqui precisamos de uma intervenção do céu a nosso favor, todos nós, em alguma área, porque as nossas possibilidades foram levadas para longe, e Deus permitiu que levasse para longe, para nós não ficarmos acomodados, falando assim, agora aqui, ó, chegou um bom acordo, eu tenho um rebanho na minha mão, porque Jacó, ele sabia lidar com o rebanho, ele sabia trabalhar, ele era uma pessoa que tinha talento. Então, se fica todo o rebanho à disposição dele, ele iria saber fazer todo o sistema de cruzamento para ele ter um bom salário. Ele era esperto. Sim. Ele era lisinho também. Mas Deus falou assim: eu vou tirar a sua possibilidade, Jacó. Você vai ter que depender de mim. Aleluia. Eu vou fechar a porta para você. Você vai ter que recorrer a mim. A tua saída não está na mão do teu sogro, a tua saída não está na mão do teu tio, a tua saída não está no que você pode ver e tocar, que é esse rebanho. Você sabe trabalhar? Essa porta está fechada. Se você quiser comer, se você quiser ir para frente, se você quiser fazer alguma coisa, vai ter que abrir a porta do céu, porque a porta da terra está fechada. Eu permiti que fechasse. Aleluia. Então, essa porta que está fechada na minha vida e na tua vida, Deus permitiu que fechasse. Você quer comer? Vai buscar revelação. Você quer comer? Tenha comunhão comigo. Você quer vencer esse quadro?
vai gerar no espírito, vai ter entendimento, vai saber como gerar o teu milagre, porque isso que Aleluia. Jacó fez era um milagre, não tinha possibilidade. Sim. Se for explicar isso hoje na ciência, fala, cara, isso aí não acontece. É, Jesus. Uns vão falar que é mentira e outros vão falar, cara, é um milagre mesmo, porque isso aí geneticamente não tem lógica nenhuma. Sim. E é isso que Deus quer gerar na minha vida e na tua vida. Geneticamente, nessa terra, não tem lógica nenhuma. É, Deus. Condições para essa terra, lógica nenhuma. Sim. Impossibilidade, a pastora falou. Sim. Quadros de impossibilidades, não, ou seja, não tem jeito de fazer nada. Ou é o céu ou é o céu. Ou geramos no céu, ou trazemos a realidade do céu para a terra, ou não vamos chegar a lugar nenhum. O Sim. máximo que vamos conseguir é continuar sendo escravos. Comer para sobrevivência. Porque isso Labão ia dar para ele. Sim. O que Labão fez para ele é o seguinte: continua do mesmo jeito. Você já trabalhou 7 por Lia, 7 por Raquel, você comeu, você bebeu, você tem um teto na sua cabeça. Para que você quer mais coisa? Pra você ir embora? Para você ficar forte? Para você adquirir? Não precisa. Eu sustento você. É, Você me dá mentiroso. riqueza, eu te dou as migalhas. Mentiroso. Você me dá riqueza, eu te dou as migalhas. Mentiroso. É isso que Satanás quer fazer comigo e com você, mas está repreendido em nome Em de nome de Jesus. Jesus. Nós não vamos ter que comer das migalhas do diabo. Nós não vamos gerar nada para ele de riqueza, Em mas nós nome de vamos Jesus. buscar as riquezas do céu para a nossa vida Em nome e de vamos Jesus. viver abastados em tudo, porque o Aleluia. céu é responsável por mim e por você. Aleluia. A palavra de Deus se torna responsável por mim e por você. O milagre de Deus está reservado para mim e para você, para que nós acessemos isso pela na minha vida não, esse termostato vai ser girado, essa chave vai ser girada. Eu não vou me acostumar com esse ciclo de repetição, de fracasso, de dor, de doença, de depressão, de Sim. miséria, de mendicância, de ficar sempre debaixo disso. E falando, é normal. Fazer o quê? Você ficou viúva, se divorciada, você ficou doente, você perdeu seu açougue, você fez. Acabou essa história. Sim. Não tem mais justificativa para fracasso. Nós só vamos ficar no fracasso se nós quisermos, porque há um acesso livre para nós no Aleluia. céu para mudarmos o nosso cativeiro. Pastor, você não sabe o que aconteceu na minha vida e nem você na minha. Então se vira com as suas lutas que eu vou me virar com as minhas. Sim. E vou te ajudar em tudo que eu puder para que você saia das suas. Aleluia. E conto Sim. com as suas orações para que eu saia das minhas. Sim. É o máximo que nós podemos fazer um pelo outro. Boca profética um na vida do outro, oração na vida do outro, abençoando uma vida do outro, o corpo funcionando. Do Sim. resto, não adianta ficar no vitimismo, chorando, mas sabe o que eu passei? Já passou. Já perdeu, já foi, já doeu, já foi abusado, já foi. Não interessa o que aconteceu. Agora é daqui para Em frente. nome de Jesus. É daqui para Em frente. nome de Esses Jesus. dias eu estava pensando numa pessoa que saiu, parou de se relacionar com a gente, de conversar, e eu fiquei fazendo uma análise de tudo que nós conversamos em 2 anos aí, mais ou menos. Na verdade, o que essa pessoa quer? Ela precisa de um respaldo para continuar na dor e no fracasso. Ela não quer ajuda de verdade. O vitimismo faz bem para ela. Falar das dores, dos fracassos, daquilo que aconteceu, de alguma forma alimenta ela. Verdade, Deus. E quando você tenta remover isso e estabelecer a verdade, porque ela vai ter que se encarar de verdade e assumir as responsabilidades daquilo que ela fez também para chegar nos lugares que ela chegou, ela foge, Sim. porque ela precisa ter alguém para jogar a culpa, para amenizar a dor dela, Verdade, para Deus. dar uma aplacada no pecado dela. Então ela corre, ela não quer ajuda. Na verdade, ela não quer ajuda. Na verdade, ela quer alguém de cúmplice para ficar falando, mas o Alexandre, mas a Fátima, mas o João, mas a Josefa, mas a Maria. Não me levaram, não me buscaram, não me trouxeram, não me ajudaram. Mentira! É, Deus. Mentira dela. Sabe por que é mentira? Porque provou na nossa vida. Nós já tínhamos uma suspeita pelas histórias, mas a história contada de um lado só é perigosa. Sim. Procure ouvir os dois lados. Mas a gente estava atento à conversa. Mas depois nós fomos perceber o quê? Na verdade, era tudo mentira. Porque o que a pessoa queria era uma assinatura embaixo para falar: olha como eu sou uma coitadinha, olha como a minha vida foi difícil, olha o quanto que eu sofri. Chora comigo? Choro. Ora por mim? Oro. Mas vamos pôr o pé na estrada?
Vamos levantar desse quadro, desse termostato de entrega a demônios que estão sugando a tua energia? Vamos levantar e colocar Jesus para funcionar nessa história? Aí eu choro com você. É, Agora, chorar esse lamento de tristeza no inferno, eu não vou chorar com você. sim. Mas eu choro com você para te tirar do inferno e te estabelecer em Cristo. Não, Aleluia. isso eu choro. Graças a Deus. Isso eu oro. Isso eu creio. Então, não adianta a pessoa querer chorar com você para continuar no fracasso, na derrota, no vitimismo, naquilo que ela quer um respaldo para continuar daquele jeito. Não chore com essas pessoas, mas chore com alguém que quer sair disso. Aleluia. Ore por ela, para que o Senhor abra o olho dela. Agora, não assine embaixo, não seja cúmplice do vitimismo dela. Ela só quer um cúmplice. Ela só quer alguém para falar assim: ah, o fulano me entendeu. Esses dias eu ouvi um rapaz, segunda-feira, num atendimento, e ele estava me falando o seguinte, assim, quando eu trabalhava numa empresa, eu tomo o seguinte cuidado. Às vezes você está lá no refeitório comendo a sua marmita, ou comendo lá a sua comida, e chega uma pessoa e senta. E ela começa a falar. Ela fala mal da empresa, ela fala mal do gerente, ela fala mal do patrão, ela fala mal do salário, ela fala mal. Lá, lá, lá. Ela despeja tudo que ela tá em você. Você só está comendo a sua marmita. Você acaba de comer, você leva a sua marmita lá, você vai embora, e você não deu conta, você não falou nada. Você foi só um ouvido. Só que qual o perigo disso? Depois, quando acontece algum problema, tem uma reunião, a pessoa vai falar assim: não, sabe o que eu penso? Eu estava até conversando com a Fátima sobre esses dias, né, Fátima? Eu penso isso, isso e isso. E a pessoa te arrola no assunto como se ela estivesse conversando com você, mas ela não conversou com você. Você foi só um ouvido, foi só um monólogo. Ela falou, Sim. mas você não concordou, você não assinou embaixo, você nem respondeu. Eu, assim, então, eu tenho muito cuidado com esse tipo de gente. E isso ferve. Isso me chamou muita atenção, porque isso ferve dentro da igreja. Pessoas que sentam, falam, depois ela fala assim: ah, então, como eu conversei com o pastor, né? Ele não conversou comigo, ele só falou, ele não teve o meu aval, mas ele quer alguém que esteja do lado dele. Então, cuidado, porque existem pessoas que querem só te usar para falar assim: ah, ela já sabia, né, fulano, eu conversei com você aquele dia. Então, toma cuidado, porque só querem um cúmplice. Meu Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos trazer a realidade do céu para a terra. Esses 3 dias está sendo uma bênção na minha vida e na sua vida. Porque é aí que Deus vai operar e vai falar assim: isso foi um milagre mesmo. Aleluia. Isso que aconteceu com o fulano, com o ciclano, só pode ser Deus mesmo, porque não tinha possibilidade nenhuma. E Deus quer reverter as nossas impossibilidades. Sim. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, amados. Amém. Se você tiver aí no seu coração, fale para Deus: Deus, eu quero começar a corresponder. Quero parar de lamber as minhas próprias feridas, não é? Glória a Deus. Quero verdadeiramente entender que o Senhor tem sempre um milagre, por mais difícil que a situação seja. Eu quero ver as situações difíceis como oportunidades Amém. e deixar de me vitimizar diante de situações. Glória Em a nome de Deus. Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, temos o privilégio de te chamar de Pai. Glória a Deus. Muito obrigada, porque através do sangue de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição, fomos elevados a este patamar de filhos. Muito Aleluia. obrigada. E agora, Senhor, nós queremos ser filhos que verdadeiramente se levantam para dar a Ti aquilo que é verdadeiro, uma Glória a resposta. Deus. Uma resposta à provocação do céu. Sim, Jesus. Pai querido, estamos em situações às vezes tão difíceis, às vezes situações apenas desafiadoras, mas às vezes estamos em situações trágicas, terríveis, ó Deus, de confusão, mas o Senhor está falando, há uma resposta em você, através de mim, e eu estou esperando essa resposta. Glória a Pai, Deus. ajuda-nos a corresponder, a responder de Em acordo nome com de o Jesus. conselho da tua vontade. O Senhor é Deus que já destruiu o adversário. Nós podemos destruí-los também. Em Glória a nome de Deus. Jesus. Nós somos os destruidores de Satanás na terra e dos seus demônios também. Em nome de Jesus. Tu és Deus e tu estás esperando uma noiva e filhos armados para que o adversário cada vez mais seja desalojado dos seus lugares de governo e de domínio. Glória a Deus. Pela paternidade que temos em Ti, Jesus. Tu és Em nome Deus. de Jesus. Muito obrigado, papai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém? Quer dar os recados, então? Amém. Shalom, Deus abençoe. Domingo, o culto, nós vamos fazer o seguinte. Você não quer encerrar já? Amém. Shalom, Deus Shalom, abençoe. shalom. Deus abençoe. Glória a Deus.